E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre computadores quânticos, especificamente sobre Quantum Memory, né? Ou memória quântica, sistemas de memória para esse tipo de computador. E aqui, continuando o que a gente estava falando, que a gente estava falando da arquitetura do sistema, né? Uma coisa muito importante, que talvez você se lembre na escola, é quando a gente aprende matrizes, né? No ensino médio. Eu fui mais no segundo do ensino médio, né? No segundo ano do ensino médio. Você aprende matrizes, você multiplicar matrizes, fazer inversão de matrizes. Tudo isso daí, gente. Eu lembro de um dia que meu amigo, ele chegou no professor, na aula assim, e falou, mano, pra que eu vou usar isso daí na vida, mano? É impossível eu usar isso daí algum dia na minha vida. Eu vou aprender essa merda, só que eu nunca vou usar. E é basicamente isso que a gente pensa, né? Mas eu pensava isso. Eu pensava com ele, mano, nunca vou usar isso daí na minha vida. E acaba que é uma das coisas mais importantes em computação quântica e em machine learning, né? São coisas importantes, né? Não é mais importante, mas é uma das coisas que você tem que entender, porque senão você não consegue seguir o que está acontecendo. Então ele vai falar de uma matriz, né, de densidade, né, do registrador quântico, né, para armazenar as informações, que vão ser armazenadas numa coisa chamada Quantum Register, né, no registrador. Simples. É basicamente isso que está falando aí. Na prática é assim, né? Você vai ter uma série aí de estados sendo gravados pelo sistema ao longo do tempo. Na verdade, você vai calcular a probabilidade relacionada a. Vai pegar todos os dados relacionados à probabilidade daquela, daquela matriz de densidade de que você consegue, sabe, entender o que está acontecendo, consegue armazenar as coisas. É basicamente isso que mostra nesse gráfico. Na prática, né, o estado do computador que está explicando essa imagem, né, na imagem A você vai ter o estado do registrador quântico, né, depois de uma operação de um algoritmo, o registrador contém aí o número de estados do sistema, né, de cada probabilidade que o sistema vai tendo ao longo do tempo, né. Então isso aqui é basicamente o número de cálculos relacionados à probabilidade do sistema ao longo do tempo. Aí você vai falar, mas por que eu tenho que calcular a probabilidade no negócio de memória? É que basicamente você vai ter que pegar todo aquele troço enorme de dados, né? Todo aqueles dados gerados pelo computador e fazer aquilo ficar visível, né? Algo que você consiga trabalhar. Para você fazer isso, você vai ter que pegar a soma das probabilidades no sistema, dos estados do sistema e agrupar isso de uma forma que você consiga entender. E aí ele vai falar da questão da distância entre unidades na parte azul, né? Então você basicamente vai ter que entender o que está acontecendo dentro do sistema. Aí ele vai citar ali na parte azul a Fourier Transform, né? A gente chama de Quantum Fourier Transform, que basicamente você vai transformar esses gráficos de probabilidade que estão bagunçados, né? Uma coisa que dê para trabalhar. No fim, isso aqui vai ser importante para armazenar memória a longo prazo. E o sistema é basicamente isso, né? Vai ter o registrador na esquerda, que vai pegar os inputs, vai ter uma operação unitária que vai processar esses inputs, e no fim você vai ter o output, né? Que vai ser a saída, né? Por enquanto, você vai usar esse daqui mais ou menos como um acelerador. A computação quântica atual, você tem que ter a parte clássica também. A gente já viu isso e vai continuar vendo que todos os computadores quânticos atuais eles não são só quânticos, né? Assim como o nosso computador é totalmente clássico. Ele é híbrido, né? Mas então pensa num acelerador aqui, então que vai processar esses inputs de uma forma muito rápida para depois dar output que vai ser traduzido para o processador clássico. Processador da Intel, i9, por exemplo, i7. E a conclusão do artigo é que eles mostraram, não, uma forma de integrar aí memória, né, num processador quântico, né, através de machine learning, né, usando operações de machine learning para entender o estado não desconhecido do sistema, né. Então, basicamente, do que eles vão usar machine learning é para conseguir agrupar esses dados da melhor forma, de uma forma que vai aprender com o tempo a agrupar esses dados da melhor forma e calcular a probabilidade mais a melhor possível, né, desses estados para conseguir guardar informação. É isso. Pô, não entendi nada. Simplesmente
guarde isso. Isso daqui é para armazenar informação. Você tem o registrador quântico, um processamento unitário que vai ter para processar o negócio, e no fim você vai ter o output. Se você entender isso daqui, essa parte aqui já tá bom. E eu recomendo o curso que na verdade eu terminei hoje, né? 40 aulas, se não me engano, é bem rapidinho. Provavelmente de uma universidade lá do Canadá, né? Toronto, sobre Quantum Machine Learning. Eles falam é algo totalmente diferente do que eu pensava, porque eu pensava que ia ser Quantum Machine Learning para, tipo, aplicar na medicina, na genética, enfim. Mas na verdade é Quantum Machine Learning para melhorar computadores quânticos, né? Então tem muitos algoritmos para melhorar computadores quânticos para correção de erros. Nesse caso aqui é para memória, né? Para você agrupar da melhor forma a memória ao longo do tempo, de você conseguir trabalhar com a memória de uma forma mais eficiente. Então Machine Learning não poderia só ser usado em computadores quânticos para fazer aplicações, mas também pode ser aplicado no próprio computador quântico para melhorar ele, né? Então, isso é bem legal. Aqui, eu pus a outra parte da conclusão aqui deles, que nós determinamos, né, que eles conseguiram, né, fazer o modelo funcionar, e que o modelo HRE, que eu acho que não expliquei especificamente, é um modelo bem conveniente, né, para operações de portas unitárias quânticas, enfim. E para a internet quântica, né, seria um algoritmo legal para usar. Na verdade, eu mostrei ele, né, tô brisando aqui. Eu mostrei, não, até aqui. Tem um algoritmo aí, o teorema, né, o teorema que eles querem resolver no algoritmo, né? Enfim. Basicamente, esse é o HRE. Vamos para outro artigo, né? Então, uma água aqui para dar uma pausa. Memórias quânticas, aplicações emergentes e avanços recentes, né? A maioria da parte de Oxford e do Canadá, né? Também tem ali no Novo México. Enfim, aqui eles vão colocar bastante materiais para memória quântica, né? Então eles vão falar da implementação prática de memória quântica, né? Através de selecionar meios, né? Materiais que possam guardar fótons, né? No caso, um experimento bem conhecido é de usar um fóton, né? E você tenta usar ele para armazenar memória, como eu já mostrei algumas imagens antes, em vídeos anteriores. Então, um protocolo, né, em que o usuário poderia manipular a absorção e reemissão de características desse material. Então, você conseguir não só guardar o fóton, mas conseguir controlar as características do fóton ao longo do tempo da melhor forma. Porque uma coisa importante no computador quântico é interferência. Então, se você consegue achar materiais que consigam lidar com a interferência que tem na memória, por exemplo, que você não consegue armazenar coisas por muito tempo, sem um número de erros brutal, então é bem importante. E no próximo vídeo a gente vai entender mais ou menos isso. Eu vou falar um pouco sobre a Quantum Internet, né, que vai ser citado nesse post aqui da Quantum Communications para toda a Europa, né, uma instituição aí europeia, e a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Então, até mais.